ok? 27 de setembro de 2012, estação Honório Bicalho. Estou fazendo esse filme de demonstração da caixa de blindagem do cadeado. Ela é uma caixa de cadeado com parafuso embutido, de maneira que o vândalo não consiga ver o tipo de parafuso que está embutido. Você pode ver que ele aparece aqui e ele está dentro dessa caixa, mas quando eu recolho, ele volta para a mesma posição. Por que ele volta na mesma posição? Porque ele tem um guia, ele tem um tubo interno que guia esse parafuso. Ou seja, qualquer posição que você fizer, quando você voltar, os 4 parafusos retornam porque ele está dentro do guia. Para a utilização dessa caixa de blindagem, a gente usa uma chave Allen número 6 e um L, pode ser 12, 13, mas o importante é que ele seja vazado. Por quê? Porque eu vou usar o L como um cabo de força. Para continuar a filmagem, é só recuperar a minha chavinha ali que acabou de tomar um rumo. Aí o Luiz me retornou. Eu vou usar essa chave L como um cabo de força. Por que eu vou usar como um cabo de força? Porque como eu vou usar nessa posição, aqui fica muito difícil de fazer força. E eu quero colocar um torque no aperto, de maneira que, ainda que o vândalo consiga essa chave, ele não vai ter força para torcer a chave. Então eu vou começar a colocação da caixa de blindagem nesse momento. E ela tem uma posição que agora acredito que seja essa. Então você deixa o cadeado e guia os parafusos. Agora por enquanto você não precisa ainda do L, tá? O importante é não apertar o parafuso todo. Guie os 4 parafusos primeiro, para depois você fazer o aperto final. Ela está invertida, é muito fácil de perceber. E ela ficou invertida porque o parafuso não vai encaixar do outro lado. Assim. Ao final desse fechamento, eu vou fazer a colocação da marca que vai indicar a posição correta de entrar com essa caixa de blindagem. Vê que eu puxo um pouco cada parafuso. E aí depois eu dou o aperto final. Pronto, está colocada a caixa de blindagem. Então o técnico que vier a essa estação ou em qualquer outra estação que tiver a caixa de blindagem, ele precisa novamente da chave Allen número 6 e de um chave L que ele vai fazer o cabo de força. Ok? Acho que com esse filmezinho bem explicado dá para fazer essa manutenção.
Outra coisa que é bom ressaltar é que nessa estação, como foi roubado o painel solar e houve um vandalismo no pluviômetro, nós fizemos aqui um tipo de suporte onde só tem acesso por dentro, ou seja, as porcas aqui, elas estão soldadas de maneira que o camarada só acessa o parafuso por dentro, tá? E este suporte ele foi obrigado a colocar aqui um rebite pop, porque senão o camarada soltava os 3 calantes de prender a parte de cima do pluviômetro e sacava ele. Aí não ia adiantar nada a minha intervenção contra o vandalismo, porque uma vez solta a parte de cima, ele com a chave 13 ele solta os parafusos aqui e rouba a parte de baixo. Então o técnico, quando vier fazer a manutenção do pluviômetro, ele tem que trazer a chave 13, que ele vai tirar os parafusos por dentro, só abrindo a caixa de blindagem, acessando por dentro, que ele vai soltar os 4 parafusos, e aí sim ele vai soltar toda a parte de cima com esse anteparo de vandalismo, contra vandalismo. Uma outra coisa que foi feita nessa estação foi aqui o suporte do painel solar. Ele foi feito de uma maneira a ficar baixo, também com uma porca soldada e uma contraporca solta. Ainda que o camarada traga uma cegueta, uma serra de ferro, ele não vai conseguir cortar o parafuso, porque não é a cabeça dele que está para cima, a cabeça continua por baixo. Ele não vai ter acesso a esse corte, mesmo porque a mobilidade da serra de ferro aqui em cima, nessa posição, ela é muito difícil. Aqui eu estou a 4,60 metros de altura, então é uma altura relativa, mas já houve vandalismo. Assim, o meu companheiro está me lembrando aqui que foi feita uma caixa de moldura no painel solar, ou seja, foi feito um quadro de cantoneira 5/8 por 1/8, e aí feito esses suportes para fixar no teto. Uma das coisas ruins é que na substituição do painel solar vai dar um pouco de trabalho, né? Mas fora isso, eu acho que a gente tem que dificultar aqui o vandalismo, e o técnico vai sofrer sim um pouco para fazer a tradicional manutenção, mas é o que se pensou e é o que se espera que dê certo. Finalizando essa gravação, espero que tenha ajudado aquele que for trabalhar aqui.